Pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre Moisés, mas eu não vim falar sobre Moisés baseado dentro dos textos bíblicos, não, dentro da Torá nem do Pentateuco, certo? Eu vim falar de Moisés baseado na história, ou seja, eu vim falar sobre o que um certo historiador fala sobre Moisés, certo? O nome desse historiador é Diodoro. Ele é do século I antes da Era Comum. A sua obra é baseada na obra de Hecateu, certo? É outro historiador grego também, mais ou menos do quinto século antes da Era Comum, certo? O texto de Diodoro é baseado nesse texto do Hecateu, certo? Que é um historiador puxando a história de outro historiador, certo? E essa história falando sobre o Egito, e nesse texto falando sobre o Egito fala sobre Moisés. Eu vou ler aqui para vocês aqui o trecho que fala sobre Moisés, certo? Aí eu vou ler aqui, aí vocês tiram as suas próprias conclusões, certo? Vamos lá. O texto fala o seguinte: quando nos tempos antigos, uma peste toma conta do Egito, o povo acredita ser doença causada pelos deuses. E a razão é: muitos estrangeiros moravam no seu meio, praticavam ritos e sacrifícios diferentes, e por isso os cultos e os deuses egípcios estão abandonando-os. Diagnosticando o problema, os estrangeiros são expulsos. Muitos vão para a Grécia, liderado por Damaus e Cadmus, mas o maior número foi para a região que é agora chamada Judéia, que não é muito distante do Egito e que era naquele tempo totalmente desabitada. A colônia era liderada por um homem chamado Moisés, notável pela inteligência e pela coragem. Tomando posse da terra, ele fundou, além de outras cidades, uma que é agora a mais renomada de todas, chamada de Jerusalém. Além disso, ele construiu o templo, que eles veneram muito. Instituiu suas normas de culto e ritos, estabeleceu suas leis e organizou suas instituições políticas. Ele também dividiu em 12 tribos, mas ele não fez imagem alguma de Deus para eles, sendo como de Deus, mas ele não fez imagem alguma de deuses para eles. Sendo de opinião que Deus não tem forma humana. Ao contrário, o céu que cerca a terra é por si mesmo divino e governa o universo. Os sacrifícios que ele estabeleceu diferem daquelas
outras nações, assim como seu modo de vida, pois como resultado de sua própria expulsão do Egito, ele introduziu um modo de vida antissocial e irrelevante. Moisés faz dos homens mais hábeis sacerdotes e colocam-os como líderes e juízes do povo, razão porque os judeus não têm rei e são governados pelos sacerdotes, mais sábios e virtuosos. Entre pares, o sumo sacerdote. Moisés organizava também um exército, conquista territórios vizinhos e distribui a terra entre os cidadãos, em lotes iguais e outros maiores, para o sacerdote, de modo que estes recebem maior renda, o sacerdote. Não se distraiam e possam aplicar-se ao contínuo serviço de Deus. Os cidadãos comuns são proibidos de vender suas terras, para evitar que alguns comprem tudo e oprimem os pobres. Entretanto, quando eles são submetidos pelos persas e pelos macedônios, em virtude de sua mistura com outros povos, muitas de suas práticas tradicionais se perdem. Bom, pessoal, esse aqui é o texto, certo? De Diodoro, baseado no texto de Hecateu, certo? Aí vocês, com seus próprios conhecimentos bíblicos, vocês tiram as suas próprias conclusões, né? Bom, esse aí é o texto.